Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Mais um dia que o Senhor venha te abençoar em todos os seus projetos, em tudo aquilo que você planejou, que esteja na mão do nosso Deus, que tudo sabe, tudo conhece. E hoje, principalmente para aquele que tem o Espírito Santo de Deus, principalmente para aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, que o nosso Consolador, que o Espírito Santo de Deus venha, mas venha mesmo, lapidar, cuidar, venha tratar, venha consolar, venha trazer a divina cura, principalmente para você que está orando por alguém, ou que você talvez nesse momento está dizendo: Senhor, e agora? Esse diagnóstico, isso que veio agora ao meu conhecimento, o que será de mim? Entrega na mão do Senhor e confia. Por quê? Gente, ontem nós aqui com a Célula Abraão falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre a regeneração, falamos sobre o novo nascimento. E hoje me deparei com isso. Sem ele, quem? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, ninguém pertence a Cristo, ninguém pertence a Deus. Sem o Espírito Santo, sem ele, ninguém pertence a Cristo. E onde você vai achar base para isso? Oh, querido, anote, leia, medite, tire a prova. Vai lá, faça como os bereanos, Romanos 8, tá? Romanos capítulo 8, verso 9. A obra do Espírito Santo, meus queridos, na vida do discípulo regenerado, como entender a obra do Espírito Santo? Muito simples para aquele que ama a palavra, muito simples para aquele que não abre mão de seguir a palavra do Senhor, aquele discípulo, aquele servo que se debruça, que tem seu momento de meditação, que tem seu momento de buscar a resposta na palavra de Deus. Pois bem, a obra do Espírito Santo na vida do discípulo regenerado, gente, é uma ação transformadora. E sabe quando inicia? Se inicia quando você declara que Jesus Cristo é o teu Salvador. E que você, a partir daquele momento, vai servi-lo como aprendiz, aprendendo a cada dia. Poxa, errei aqui, não volte mais a errar. Eu pequei aqui, não volte mais a pecar. Poxa, eu preciso dessa mudança aqui. Então esta obra transformadora é até a volta de Jesus. Eu declaro: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então essa obra é uma ação transformadora que se inicia quando eu aceitei Jesus, promovendo, segundo a palavra de Deus, um novo nascimento espiritual e contínuo. Olha lá que coisa interessante, sabe? Ela vai além do que, gente? Vai além da salvação inicial, habitando no discípulo como templo vivo de Deus. Essa regeneração inicial, principalmente você que já leu em João capítulo 3, o versos 5 e 6. Pois bem, o Espírito Santo de Deus, ele realiza a regeneração. Para quem não tem esse conhecimento, você que tem, me ajude. Coloque aí o seu comentário, diga o seu glória a Deus, se manifeste aí, compartilhe aí, vamos junto aprender a palavra de Deus. Eu aprendo quando sento, quando estou ouvindo alguém usado. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, olha o texto como é claro para mim e para você. Por quê? Olha bem, o Espírito Santo realiza a regeneração ao dar a este homem, esta mulher, um novo coração, sabe? E dando esse novo coração, a vida deste homem, desta mulher, que era o quê? Uma vida de pecado. Aí Jesus chega e diz assim, digo-lhe a verdade. E ele responde, sabe para quem? Para Nicodemos, que era mestre, um dos principais lá do Sinédrio. Pois bem, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, olha bem, é Espírito. Aí, gente,
para fechar aqui e a gente avançar um pouco. Tito, lá no livro de Tito, capítulo 3, verso 5 diz: e ele nos salvou. Quem? Quem pode salvar? Quem pode convencer do erro e do pecado? É a igreja? Não. É a placa da igreja? Não. É o ministério da igreja? Não. É aquele grande ajuntamento de pessoas, porque a igreja está tendo êxito em ajuntar essas pessoas aí? Não. Mas quem é que realmente pode nos salvar? Porque ele está dizendo, e ele nos salvou. Tito 3,5. E ele nos salvou, não por obras. Não por obras de justiça que tivemos, ou que você e eu praticamos. Não. Mas por sua misericórdia, por meio do lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Por isso que eu deixei bem enfatizado, sem ele, o Espírito Santo, ninguém pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Gente, todos aqueles que se declaram um discípulo em Cristo, uma nova criatura, é mais ou menos quando você, vai lá em Gênesis capítulo 2, 7. Ali aconteceu o sopro divino. Então, tornando um discípulo, uma nova criatura, que aí vem o novo nascimento, a regeneração. Você lendo Gênesis 2,7, ali aconteceu o que? O sopro divino. Então isso é similar ao Gênesis 2,7. Por quê? Porque limpa o passado, inicia agora a obediência a Deus. Então quem realmente tem o Espírito Santo, ele luta contra o pecado. Ele rejeita o pecado. Ele rejeita a rebeldia. Ele rejeita tudo aquilo que não agrada a Deus, porque agora ele é praticante da palavra de Deus. Ele começa a andar em novidade de vida. Ele começa a andar em obediência a Deus através da palavra de Deus. Ou seja, gente, essa santificação, ela é progressiva. Então, após a regeneração, o Espírito Santo, sempre lembre disso, o Espírito Santo, ele santifica o discípulo, o aprendiz, o cristão, mortificando o pecado e moldando esta pessoa à imagem de Cristo. E aí, gente, isso é um processo diário. Eu quero deixar bem claro, isso é um processo diário, todo dia. Quando você se alimenta da palavra, quando você medita na palavra, eita Jesus, aleluia, aí você agora começa a ser moldado, lapidado à imagem de Cristo. Esse é um processo diário. O Espírito Santo, graças a Deus que é Ele convence a cada um de nós. Ele vai nos convencer a respeito do quê? Do pecado. Então ele convence do pecado, ele consola nas fraquezas, ele que vai produzir e produz evidências visíveis de mudança, como rejeição ao mal e busca pela santidade, e aí vem a santificação. Gente, não só isso, o Espírito Santo é ele que vai nos trazer o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Aí vem o fruto e capacitação. O Espírito Santo na vida daquele que Deus escolheu, na vida daquele que, além de dizer que é um cristão, é um verdadeiro discípulo de Jesus. O Espírito Santo gera fruto como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Meu Jesus, aleluia. Manifestando o caráter de Cristo no homem, na mulher regenerado. Meu Jesus. E essa produção aí que está sendo citado, não é esforço, gente, humano, mas vitalidade espiritual unida na pessoa de Jesus. Você já leu? E se não leu, eu te convido a ler, claro. 1 Pedro 1,23. Gente, por que eu estou citando? Porque aqui eu tenho que falar onde está escrito. Qual é a base do que nós estamos hoje aprendendo junto. 1 Pedro 1,23 diz o seguinte: pois vocês foram. Quem? Quem é vocês aí? Quem é essas pessoas? Você, meu querido, você, minha querida, que é discípulo do Senhor Jesus. Sim,
Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, meu Deus, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. A palavra que vive, gente, e permanece para sempre. Por isso que eu sempre gosto, e cerca de 40 encontros com Deus, trabalho que durava 3 dias. Um dos temas que eu mais ministrava é esse, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É nova criação em algumas versões, né? Eu sei que tem essa versão. As coisas antigas, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você está entendendo? Portanto, se alguém tem que estar aqui em Cristo, mas quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, não tem Deus. Pois todos aqueles que têm pertencem a Deus, é de Deus. Você entende? Finalizando tudo isso que eu estou falando, vem a questão daqueles que dizem, daqueles que se manifestam, daqueles que são servos, daqueles que são discípulos e daqueles que são simpatizantes. Você vai percebendo conforme você vai lendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele é o meu guia nesse mundo jaz no maligno, nesse mundo tenebroso. É Ele que nos guia. E através disso, o que vai gerar em você e em mim? Vai gerar testemunho. Eu sempre falo isso. Eu posso colocar a melhor roupa. Posso até pôr meu anel de formatura, de mestre, bacharel em teologia. Que chique. Colocar aqui atrás de todos os meus diplomas. E fazer a mãozinha, aleluia. Gente, diante de um Deus santo, sem testemunho do que você diz que é, seguidor, aprendiz, se não há testemunho, por isso que ele guia e gera em mim você testemunho. Por quê, gente? Porque ele, como consolador e mestre, olha bem, como consolador, Espírito Santo e mestre, ele revela algo para mim, para você, através do seu discípulo apóstolo João. João capítulo 14, 26 diz: mas o Consolador, quem? O Espírito Santo, aleluia, aleluia, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Olha bem o que está dizendo esse versículo. Esse quem? O Espírito Santo. Sou eu não, é o Espírito Santo. Não sou eu não, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha o testemunho. Então tem muita gente que precisa mudar de atitude, de comportamento. Se fala ou se diz que é um discípulo de Jesus. E o testemunho verdadeiro começa na onde? Aonde começa esse testemunho? Começa, gente, nos nossos lares, começa na nossa casa. Por que meu filho não vai? Por que meu filho não obedece? Por que meu esposo não vai? Por que a minha esposa não vai? Por que não segue? Por que não comunga? Lembrou de alguma palavra? Comunga? Cultua. Por que não está ali na igreja junto comigo? Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Peça para que Ele realmente venha te guiar, venha ser o seu guia, para que aconteça aonde você estiver o testemunho de quem você serve. E eu estou falando isso porque lá em Romanos, Paulo deixa algo fundamental para que isso aconteça. Romanos 8,14 revela o seguinte, e aí você vai entender quem é e quem não é. Porque Paulo deixa claro algo para mim. Reginaldo, você é meu discípulo? Então, se você é meu discípulo, eu vou te guiar. Eu vou te colocar onde eu quero. É como nós estamos conversando aqui sobre uma estratégia que a partir de agora nós seremos 2 espias em um trabalho que está acontecendo aqui, onde eu estou inserido, para evangelizar, para alcançar as casas que o Espírito Santo já escolheu, e essas pessoas e essas famílias vão povoar o céu. Mas Romanos 8,14 diz o seguinte: pois todos, não é alguns não. Viu, minha irmã? Glória a Deus. Rosenilson está aqui comigo, dando glória a Deus. Olha que coisa interessante. Pois todos, não é alguns, não é elite, não é uma placa, não é aquela igreja que tem mais de 100 anos, não é aquela isso ou aquilo, não é aquela que tem isso ou aquela que não tem, não.
ele está se referindo àquele que ele escolheu. Ele está dizendo, pois todos que são guiados, por quem? Pelo pastor, pelo apóstolo, pelo mentor que dá mentoria. Gente, misericórdia. A palavra é tudo o que você precisa, porque ela é teu guia, tua bússola. Você quer saber o país aonde está esse rei chamado Jesus? Como que as coisas acontecem lá? Como será? Né? Eu sei que a minha irmã teve o privilégio de ir para os Estados Unidos. Deus te abençoe, minha irmã. Olha que coisa linda. De todos nós, ela colocou os pés lá. É claro que ela chegou lá sem preocupação nenhuma. Não precisou estudar. Não precisou conhecer a língua, as leis lá. Não. Cheguei. Sou ser humano como vocês. Não, ela precisou conhecer. Alguém foi instruindo, orientando para que ela se achegasse lá e não tivesse problema nenhum com as leis daquele país. Mas todo mundo quer ir para o céu, quer estar com Jesus achando que só pedir perdão, pequei, tá, ó, beleza. Não é assim as coisas, gente. Nós temos que entender que está aqui escrito, ó, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Aqui revela verdade das Escrituras e capacita para o testemunho ousado com poder. Sem ele, sem o Espírito Santo de Deus, gente. E é isso que me chamou a atenção. Sem ele, sem o Espírito Santo de Deus, ninguém, quando fala ninguém, meu Deus do céu, é ninguém. Ninguém pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Aqui está o fechamento do que eu e você hoje estamos aprendendo. Você tem o Espírito Santo? Não tem? Só convidá-lo. Espírito Santo, faça morada em mim. Espírito Santo, perdoa toda a minha ignorância, as minhas atitudes que nunca agradaram a Deus. Perdoa o meu falar, o meu caminhar, o meu andar, a minha disciplina, a minha rebeldia, a minha desobediência. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero povoar o céu, eu quero estar com Deus. Eu não quero estar à esquerda, aonde estarão todos os condenados, todos os anjos caídos. Eu quero estar à sua direita, porque a tua palavra está dizendo para mim que sem o Senhor, o Espírito Santo, eu não pertenço a Jesus. Eu preciso nesta manhã, olha que coisa linda da parte de Deus, reatar, voltar. Limpa aí o meu nome, Senhor, no livro da vida. O Espírito Santo me ajuda nesse dia. Eu confesso, eu quero declarar que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Espírito Santo, me cura. Arranca de mim essa bactéria. Eu sei que muitas coisas que eu fiz ou que eu estava fazendo é causa de toda a minha desobediência, da minha falta de fé. Me tira deste leito de morte, me tira desta UTI, me tira desse pronto-socorro, me tira deste cárcere. Eita Deus! Espírito Santo, hoje eu estou entendendo que sem ti nada sou. A canção que está de fundo, se o Senhor tocar os meus olhos, aleluia, se o Senhor neste dia tocar a minha vida, hoje eu entendo que sem ti eu não pertencerei a Cristo, mas eu quero pertencer a Jesus. Romanos 8, 9, Paulo declara para todos nós, usado por quem, gente? Aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, vocês porém, aleluia, vocês porém não estão sob o domínio da carne, glória a Deus, mas do Espírito, e eu completo, o Espírito Santo. Aí ele diz, se é que o Espírito de Deus vive em vocês, se alguém, aleluia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não é o que eu estou falando, é o texto. Olha lá, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como eu faço agora? Qual é a minha atitude? Qual deve ser a minha atitude? Meu Deus, gente, o texto começa falando, vocês porém não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Aceite a Jesus, venha pertencer.
venha pertencer àqueles que têm o direito de povoar o céu, aceitando, confessando, mudando de rota de vida. Pecava, não quero pecar mais. Traía, não vou trair mais. É um direito seu, escolha sua. Quem é que pode te perdoar? Eu sei quem pode, porque ele já me perdoou. Se ele me perdoou, como não vai te perdoar? Se ele perdoou aquele homem lá na cruz, quem? O ladrão na cruz. Não se batizou, não fez nada em relação ao preparo ao batismo nas águas. Foi considerado maldito, e todo maldito era morto na cruz de uma forma pública. Mas ele viu quem estava do lado dele. E ele declarou para ele: Senhor, lembre de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Só um minuto, deixa eu pegar aqui minha agenda. Puxa vida, você fez tudo isso. Tá complicada a sua vida mesmo, hein? Moça também, meu Deus do céu. Rapaz, olha, não aconteceu nada disso. Ele declarou hoje mesmo. Então é hoje é o dia de você mudar, hoje é o dia de você dizer: basta, não quero mais viver essa vida. Não quero servir desta forma a quem eu estava servindo, porque a quem eu estava servindo está dizendo aqui que eu não pertenço a Cristo, eu quero pertencer a Cristo. Essa é a minha oração, esse é meu clamor, isso estava ardendo na minha mente. Logo de manhã, quando eu saí junto com a bispa, porque a gente possa cuidar um pouco do tempo do Espírito Santo, estamos fazendo as nossas caminhadas logo de manhã, e eu já ligado no horário e tudo, falei: bom, eu vou entrar um pouquinho mais tarde, mas não vou deixar de falar esta palavra, porque hoje Deus te dá uma chance maravilhosa. Eu oro para que o teu nome seja limpo, purificado, lá no livro da vida, retornando aos caminhos do Senhor. Eu oro e peço a Deus hoje, em nome de Jesus, você que o aceitou, você que está aí dizendo: não quero mais viver essa vida, Senhor Jesus, fortalece, faça morada nesta vida. Você que está acamado, que o Senhor te levante, que o nosso Deus Rafá, Deus que cura, que esta palavra seja agora direcionada a você, e tire você dessa situação em nome de Jesus. Que você hoje sinta a presença de Deus, sinta aí, que o Espírito Santo, começa a se envolver aí em tudo que diz respeito a você, e todo ponto de pacto nesta casa, neste lar, eu denuncio e declaro quebrado, amarrado, expulso em nome de Jesus. Que a partir de agora você entenda que você está tendo direito esse que Deus nos dá. Por quê? Porque a Bíblia diz: ele veio buscar o que se havia perdido, e ele veio para destruir as obras de Satanás. Oh, glória a Deus, que isso aconteça na sua família, na sua vida, nos teus negócios. Ei, não pense em morte, não pense em suicídio não, isso aí não vai te trazer nada. Além de você, se você seguir por esse caminho, além de você viver num sofrimento eterno, Cristo é vida. Entrega na mão dele. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não faça isso não. Porque se Deus nos dá um texto dizendo: vai lá, pega essa varinha aqui, o primeiro peixe que você pescar. São coisas que Deus nos ensina de onde virá o recurso, de onde virá a solução. Deus é a sua solução. Acredite. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto é claro. Sem ele, sem o Espírito Santo, ninguém pertence a Cristo. Mas você tendo o Espírito Santo, você pertence a ele. Você pertence a um reino maravilhoso, a um reino eterno. Então, entrega na mão dele, e está repreendido todo espírito de morte, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Tenha um sábado maravilhoso. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Deixo o meu abraço a todos vocês. E não deixe de testemunhar, não deixe de compartilhar, não deixe de dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus, para todos sempre e sempre, assim seja. Shalom, bom dia.